capítulo de número 22. Aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe a nossa live. Vou esticar? Não, mas eu tinha deixado ele torto mesmo. Eu que deixei, mas de boa, ficou bom. Lucas, capítulo de número 22. Aqui já está fumando? Tá. Lucas 22. O capítulo 22 de Lucas tem dois momentos. Amém? Lucas 22 tem dois momentos. O primeiro momento é esse, versículo 1. A festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, estava se aproximando. Vocês não trouxeram a Bíblia não, irmãos? Porque nós não vamos projetar aqui hoje. Se precisar que tem uma Bíblia aqui, tá? Quem precisar das Escrituras. Então veja bem, a festa dos pães asmos, que era a Páscoa, estava se aproximando. Ela estava se aproximando. E os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para matar Jesus. Todavia tinham um grande receio do povo. Olhe para mim, irmãos. Em toda a história, os líderes, a maioria dos líderes sempre teve medo do povo. Porque o povo tem uma voz. Entende? Você pode ver nos dias de hoje, na política, o povo tem. A voz do povo não é a voz de Deus, mas para os líderes da nação, o povo tem voz. E aqui está os líderes dos sacerdotes e dos mestres da lei, tramando, procurando matar Jesus, mas eles tinham medo e um grande receio do povo, certo? Versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos. Então veja bem, dois momentos. Estava se aproximando o dia. Agora estão dentro do dia. Não é isso? E agora aproximou-se o dia. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Então Jerusalém está preparada para esta festa. Os judeus preparados para esse dia, porque esse dia lembrava a saída do povo do Egito, a 10ª praga. A 10ª praga era que Moisés orientasse o povo a pegar um cordeiro, permanecer com ele por 4 dias dentro de casa ou com a família. Depois de 4 dias sacrificá-lo, colher o sangue, passar nos umbrais, porque naquele dia, à meia-noite, o anjo da morte, ele iria passar. E toda casa que não tivesse a marca do sangue, nos umbrais, os primogênitos morreriam. E assim aconteceu. E Deus então orientou Moisés sobre a Páscoa. Moisés, você vai fazer isso, vai comer a erva, você vai comer a salada, você vai comer o pão sem fermento, você vai tomar. Haviam 4 ou 5 elementos na Páscoa. O prato do qual Judas pôs a mão, o pão que era molhado no prato, isso fazia tudo parte ainda da Páscoa. E cada vez que eles participavam de algo, lembrando, era algo que aconteceu com eles. Havia uma simbologia nisso. Então, está ali todos os judeus para esse dia. A Páscoa chegou, o dia deles comerem o cordeiro dentro de casa, entende?
dia deles celebrarem a Páscoa em memória do que Deus havia feito com eles no Egito. Então eles estão preparados para isso. Isso era a tradição, isso era anual. Eles tinham que fazer isso do ano. Eles tinham que lembrar isso. E agora então entra em cena o Cordeiro, o Senhor Jesus, o homem que nasceu de uma virgem. E eu estava em casa hoje, meditando, agora à tarde, orando no Espírito e meditando, e eu lembrando de quando Jesus se manifestou. Jesus, ele foi concebido por uma virgem. Quando você volta na profecia de Isaías, Isaías profetiza que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Mas quando essa virgem se engravidou, ninguém ficou sabendo, só José. Mas São José, ele ficou sabendo porque ele estava abandonando Maria, não querendo difamá-la, ele estava fugindo. Naquela noite, quando ele dormiu, o anjo do Senhor apareceu a ele e avisou ele, falou: não temas receber Maria como sua esposa, porque o que nela é gerado pelo Espírito Santo. Então ele voltou, casou-se com ela, porque ela já estava desposada, ela era noiva de São José, os dois se casam, e São José não a conheceu enquanto a criança não nasceu. Mas somente São José sabia que ela havia concebido pelo Espírito Santo. E quando você arremete à profecia passada, 700 anos antes de Isaías, a virgem conceberia e daria à luz um filho. Irmãos, isso era para explodir, isso era para ser notório em Israel. A virgem engravidou. A virgem engravidou, mas ninguém ficou sabendo disso. Hoje nós sabemos por causa da história, por causa dos que reconheceram Jesus como Messias. E dentro da profecia, eles olharam para ela, entendeu? Por isso, quando eu vejo um cristão, nós não fomos chamados para idolatrá-la, para venerá-la, mas quando eu vejo um cristão, cara, sem entendimento, falar mal da nossa irmã Maria, eu fico chocado. Eu fico assim, chocado quando eu vejo agressões à nossa irmã Maria, a mãe do nosso Salvador. Nós não a veneramos, nós não a adoramos, como muitos fazem, mas nós a respeitamos, a nossa agraciada irmã Maria. Amém, amados? Então, veja bem, ninguém soube do acontecido. Ela se engravidou, quando o anjo Gabriel falou com ela, ela falou: então eis aqui a serva do Senhor, se cumpra isso tudo. Mas então, vai para São José recebe informação, eles fogem, porque há a matança, e aí a criança volta, nasce num estábulo, vocês conhecem todo esse desfecho da história. A criança vai crescendo, aí vem a ordem de matar, os sábios que vêm para adorá-lo, os magos, e aí há uma ordem, eles fogem para o Egito, Deus esconde ele no Egito. São José e Maria vivem até a morte de Herodes. Então quando Herodes morre, eles voltam para Jerusalém de novo. Mas ninguém fica sabendo que aquela criança ali era a criança nascida de uma gravidez pelo Espírito, de uma mulher que deu à luz virgem. Nem lá no estábulo, as parteiras, as pessoas que ali apareceram para ajudá-la, ficou sabendo que aquele menino era promessa. Mas Israel aguardava a criança que viria de uma virgem, o Messias, porque havia essa promessa, havia essa profecia em Isaías, a virgem que daria à luz um filho. Posso ouvir um amém, irmãos? Então essa criança nasce, ela cresce, ela se desenvolve com graça, é cheia do Espírito, se aproxima até João Batista. João Batista está lá pregando na beira do Jordão, o povo achando que ele era Jesus, o Messias. O povo fica assim com João: esse é o Messias, esse é o Messias. E de repente então o diabo, ouvindo aquilo, a indagação do povo, faz com que o povo se aproxime de João e pergunta: tu és o Messias? E João Batista então, para glorificá-lo, convém que ele cresça,
que ele cresça, que eu diminua, disse: não, eu não sou o Messias, ele há de vir. E quando ele vir, ele vai batizar com o Espírito Santo, ele vai batizar com fogo, ele vai tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Então está aqui eles agora para comerem do pão. 4 dias eles permaneciam com o cordeiro dentro de casa. 4 dias eles ficavam com o cordeiro até sacrificá-lo, até comê-lo. Então agora Jesus ele chega para participar então da ceia com os discípulos. Amém? As últimas horas, os últimos momentos de Jesus com eles. Porque assim então, como o cordeiro tinha que ficar 4 dias, eles pegar o cordeiro e pôr o cordeiro dentro de casa e ficar no meio por 4 dias, irmãos, Jesus ele estava fora de Jerusalém há tempo. Por quê? Porque Jerusalém havia abandonado ele, os discípulos. Está no capítulo 12 de Mateus. Os fariseus, os mestres da lei, os escribas, o povo abandonou ele, não o rejeitaram. Então ele saiu de Jerusalém e foi para a beira do mar, e o mar fala de povo. E ele então agora começa a andar nas cidades vizinhas, ele não fica mais em Jerusalém. E aí é onde ele começa a contar as parábolas. Você pega o capítulo 13 de Mateus, ele fala da parábola da semente, a parábola do semeador, e ele conta 8 parábolas em Mateus capítulo 13. Então agora ele não está mais em Jerusalém, na casa dele, ele está fora. Então para agora ele ser sacrificado, ele volta para Jerusalém, porque ele tinha que ficar dentro de casa, ele é o cordeiro, ele tinha que permanecer. Então quando ele chega, ele é ovacionado. Todo mundo conhece a história do domingo de Ramos, onde foram pondo ramos para ele passar por cima, busca-se um jumentinho, e o povo ovacionava ele: esse é o nosso rei, é o nosso rei. Aquilo foi uma afronta a Roma, o rei chegando, o rei montado num jumentinho. Tem uma história, irmãos, por detrás daquilo. Uma hora eu ainda quero ensinar isso, sobre o porquê ele entrou montado num jumentinho, e ele foi aclamado rei, e eles iam colocando os panos para que ele passasse. E aí então ele faz uma aclamação: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, como quis eu te juntar debaixo dos meus braços, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Então ele entra agora, porque os discípulos não sabem o que vai acontecer, mas ele sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o que o espera, ele já sabe o desfecho de toda a história. O dia de se sucumbir, de ser preso, ele está ali orando, seu suor se transforma em gotas de sangue, e ele está dizendo: Pai, Pai, se possível for, afasta-se de mim esse cálice. Quer dizer, esse sofrimento, afasta-se de mim esse cálice. Mas houve homens que o seguiram, que participaram do cálice dele. Há uma promessa em Apocalipse, e Jesus fez isso para os discípulos: se é verdadeiro, os apóstolos se assentar com ele. Eu tenho um trono reservado para cada um de vocês, porque os 12 tomaram um cálice de Jesus. Você vê como eles morreram. Um morreu ao fio da espada, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, uns morreram degolados. Eles terão tronos no governo do milênio, para governar com Cristo Jesus, porque eles beberam do cálice do Senhor. Vocês podem beber do meu cálice? Eles beberam do cálice. Então agora chega-se o dia da festa, o dia de participar da ceia do Senhor, o dia de participar do pão. Então vamos para o versículo 14 agora. Jesus está reunido com os discípulos, eles estão lá nas casas deles, para comer o cordeiro. Sim ou não? Sim, para participar da Páscoa. Agora se Jesus reúne com eles também para participar da Páscoa. E aí no versículo 14 diz assim:
Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. Eu não vou comê-la novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Veja, irmãos, primeiro ele fala de tomar a ceia com eles, no versículo 16, pois não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. Veja, no reino de Deus. Agora no versículo 17 ele pega o cálice, dá para os discípulos, e no 18 ele fala: pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Quando é que o reino de Deus vai vir? No governo milenar, quando Jesus vier com a igreja para estabelecer o reino de Deus por 1000 anos, por um dia. Ele diz: eu não vou participar, beber do fruto da vide, até que ele venha. Versículo 19: tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e serviu aos discípulos, recomendando: este é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. 20: da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa aliança no meu sangue, derramada em vosso benefício. Eis contudo que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. E o Filho do Homem certamente vai conforme o que está prescrito, todavia ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então veja bem, irmãos, ele participa do cálice, sim ou não, mas logo em seguida ele está dando o pão, está dando o cálice. Por quê? Porque ele participou da ceia judaica. Agora ele está estabelecendo a ceia do Cordeiro. Diga glória a Deus, irmãos. Deixa eu só pegar um versículo aqui. Então Jesus está ali na ceia com eles. Jesus está ensinando verdades, irmãos. O problema que Jesus falou de nós é que nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, e às vezes passamos batido em cima de coisas simples deixadas por Jesus, mas que as pessoas colocam aquilo ou trazem por não conhecer como julgo escravidatório sobre a sua vida, e elas começam a se cobrar e se punir por algo que o próprio Deus não pune nem cobra, mas elas estão se punindo, elas estão se cobrando por algo que Deus não deixou escrito, e estão se cobrando, estão se punindo por aquilo. E esse é o perigo da religião, e esse é o perigo daquilo do qual nós vivemos por muito tempo. Eu disse aqui quinta-feira que entre Tomé e Judas é o que começou o movimento de atrair pessoas até Jesus por causa de dinheiro, e esse movimento existe até hoje. Pessoas chamam outras até Jesus, mas o que eles querem delas é dinheiro. Fazem seus sacrifícios, fazem os seus votos, fazem esses desafios. E nós vivemos num mundo assim. Depois veio o de Tomé, o movimento de Tomé. Eu só vou crer se pôr o dedo na ferida dele. E hoje existem pessoas, só se crê se der um copinho com água, se der uma aliancinha, uma pulseirinha, uma chavinha, põe um amuletinho, um souvenir no pescoço, uma figuinha santa de proteção. E nós participamos desse mundo também, mas pela bondade e misericórdia dele, ele nos achou, porque o Pai está à procura de tapadores de brecha. Deus está à procura daqueles que querem levantar e erguer o muro, daqueles que estão na brecha, e ele nos achou, irmãos.
E Ele nos presenteou com o Evangelho da graça, o Santo Evangelho, o Evangelho bendito, o Evangelho que é o poder de Deus para a vida de todo aquele que nele crê. Vocês estão me compreendendo, sim ou não, irmãos? Então agora está Jesus na ceia com os discípulos. Preste atenção, irmão. Do céu nós recebemos coisas boas. Ele desceu de lá, a salvação veio de lá, o Espírito Santo veio de lá. Nós vamos para lá. As promessas são celestiais. Oh, glória! Nós não somos mais cidadãos dessa terra, por mais que vivemos aqui, mas não pertencemos mais aqui. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos um nome que tem uma pedrinha e é individual. Cada um tem esse seu nome e não vai ser igual. Nós temos um tribunal que nós vamos passar por ele, mas já somos salvos. Esse tribunal é o das obras, é daquilo que praticamos e fizemos como salvos em Cristo Jesus pela graça. Então nós vamos receber coroas lá, nós vamos herdar essas coroas. Isso está, já falei sobre o tribunal. Mas então Jesus está ali na ceia, algumas coisas acontecem. Jesus conversa com eles ainda estão na ceia. Mas eu quero que você vá comigo para o versículo de número 31. Depois que a ceia acontece, eles estão ali no afago, né? No emocional, coisa boa, participando da ceia, ouvir as revelações. Sim ou não, irmãos? Não é assim? Às vezes você está num lugar, você vai para um culto, você se alimenta, você recebe de Deus, você se fortalece. Você ouve a palavra, você fica, uau, Deus falou comigo. Você fala, olha como eu arrepiei. Você canta um louvor, você entra um bagaço, você sai restaurado, você sai novo. Você fala, pô, cara, que coisa maravilhosa, que culto, que palavra. O Espírito Santo operou, viu como é que o irmão orou em línguas, viu como é que o irmão profetizou, viu que coisa maravilhosa. Isso aconteceu na ceia. Quanta informação recebemos. E aí você vai para o versículo 31. Depois de uma conversa, de algo que tem acontecido ali. Veja, irmãos, Jesus vira para Pedro e fala, Simão, Simão. Jesus chama ele pelo nome de Simão por 2 vezes, Simão. Simão, dentro da língua portuguesa isso aqui é uma explicação. Davi Matusalém, desde pequeno, quando eu falo Matusalém, o trem já é outra coisa. Quando você chama um nome, além de você falar o primeiro, você fala o segundo, é porque o trem já não é bom. Vem cá, vamos resolver aqui. Então Jesus chama ele Simão, Simão. Preste atenção. Eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Olha a declaração de Jesus para Pedro. A sua tradução está igual à minha? Vejam, Jesus vira para Pedro, Pedro, Simão, Satanás já recebeu autorização. Para quê? Para vos peneirar como Pedro, ou como trigo. Quem deu essa autorização para Satanás? Quem, irmãos? Quem deu autorização para Satanás atacar Jó? Deus. Quem deu autorização? Quem autorizou Satanás ir contra Pedro? Quem, irmãos? Deus. Jesus está passando uma informação, uma revelação preciosíssima sobre a vida de Pedro, que Jó não teve, mas Jesus está dando para Pedro. Pedro, Satanás recebeu autorização. Ele está autorizado a quê? A te peneirar como trigo. E aí você tem que saber como os judeus peneiravam o trigo, para você entender. Versículo 32. Mas olha Jesus. E eu, entretanto,
roguei por ti. Rogar é o mesmo que eu intercedi por ti. Eu intercedi por você. Diante da autorização que ele teve, eu intercedi por você. E olha qual foi a intercessão. Eu repreendi Satanás. Eu expulsei dizendo: sai! Não, eu amarrei ele. Está amarrado. Vai para o fundo do abismo. Vai para os porcos. Não. Olha a declaração de Jesus. Entretanto, roguei por ti. Para o que, irmãos? Para que a tua fé não se desfaleça. A minha diz: se esgote. A King James diz: esgote. Esgotar é o que, irmãos? Acabar aos poucos. Entenda isso. Aqui existe uma mensagem poderosíssima que os cristãos passam batido. As tribulações, as provas, as dificuldades, elas virão. Tenha certeza disso, irmão. Tudo é que no capítulo 6 de Efésios, São Paulo, o nosso apóstolo, diz o quê? Ele nos orienta a revestirmos da armadura de Deus. Para quê? Para suportarmos as astutas ciladas do diabo. Pedro, ele escreveu: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Mas voltemos ao conselho do apóstolo Paulo, para nós nos revestirmos da armadura. Agora entenda, irmãos, duas coisas poderosíssimas. Paulo, escrevendo nos seus escritos direcionados à igreja, ele diz que as armas de nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são sim espirituais em Cristo Jesus. Então Jesus está dando uma revelação, veja, o próprio Senhor Jesus revelando a Pedro, Satanás recebeu autorização para te peneirar como trigo. Satanás vai contra a tua vida e ele tem autorização, e essa autorização partiu de alguém que era superior a Satanás, que tinha autoridade suprema. E Jesus disse: mas eu roguei, eu intercedi por você. E olha qual foi a intercessão, irmãos: para que a tua fé não se esgote, a tua fé não acabe. Mas o que Jesus quer dizer com isso? E o que Jesus estava dizendo com isso? Que diante de uma provação, se você esgotar a sua fé, ou a sua fé acabar, você vai ser peneirado. Seremos peneirados, seremos tragados. Se a sua fé, ela acabar, ela se esgotar, diante da circunstância, diante da situação que surge, você vai ser peneirado, você vai se abater.
Eu lembro de um tempo aí, uns 3, 4 anos atrás, nós tínhamos um irmão aqui conosco, hoje não está mais. Eu lembro que um dia eu preguei sobre a armadura de Deus, e dentro da armadura eu disse que de toda a armadura, a peça mais importante dela era o escudo, porque o escudo é a fé, porque o escudo aqui na frente, se você perder a espada, mas com o escudo você se protege, você agacha, o inimigo vem de um lado, você defende, vem do outro, você se defende, porque o escudo é a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, entende? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, dentro da armadura, o escudo, ele é uma peça importante. Se você perder ele, acabou. Você pode ficar com a espada. Tanto é que quando você vê isso em filmes, esses filmes medievais, onde eles lutam com escudo e com espada, você pode ver que eles vão com espada, lança o escudo. Mas quando alguém perde a espada ou a lança, eles ficam com o escudo se defendendo. Mas quando eles perdem o escudo, o que acontece? Então, a fé ela é representada pelo escudo, ou o escudo ele representa simbolicamente, figuradamente a fé. Então Pedro está ouvindo agora de Jesus: eu intercedi para que a sua fé não se esgote, porque o que você tem de precioso é a fé, o que você tem de forte é a fé, porque a fé agrada a Deus, a fé é a certeza. Então, diante da circunstância, diante da dificuldade, irmão, se você perder a fé, se ela esgotar, se ela acabar, e há uma forma dela acabar, dela esvair, é como, irmãos? Não ouvindo a palavra de Deus. Em Romanos 10:17, Paulo escreve: ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouve a palavra de Deus, o que acontece? A fé vai indo embora. E aí, quando surge circunstância, o que acontece? Imaginem só, nós já estamos há quantos meses dentro da pandemia? 5 meses? 7 meses? Nós já estamos 7 meses na pandemia. Imagina aqueles irmãos que vinham uma vez por semana nos cultos, outros uma vez por quinzena, outros uma vez por mês, e depois surge essa pandemia proibindo, pá, acabou. Que fé, irmãos, que alimento que há neles durante a semana. Nós temos a terça para oração, nós temos a quinta da escola da fé, e nós temos as reuniões dos bairros, e nós temos no domingo, e nós temos a quinta como principal para todos estarem aqui. Mas aí, irmãos, eu tenho percebido que está chegando tribulações, e esses últimos dias vão ser de tribulações, vão ser de dificuldades, de perseguições, de levantamento do diabo. Porque, irmão, o dia se aproxima, o terceiro dia, irmãos, Jesus está prestes a voltar, porque já se passaram os 2 dias, do qual ele pagou ao dono da hospedaria, para cuidar do homem ferido. Vou pagar pelos 2 dias, 2000 anos já se passaram, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, mas eu vou voltar. Existem gente gritando, o povo está gritando, o noivo está vindo, tem 10 virgens, 5 são prudentes e 5 são nécias. São 10 virgens, mas 5 são prudentes, 5 são nécias. Elas não vão entrar. E ele está orando, eu intercedi, eu roguei, para que a sua fé não se esgote. Foi o que Jesus disse para Pedro. E tu, pois, quando te converteres, olha essa declaração de Jesus, e tu, pois, quando te converteres, faça o quê?
tu, quando te converteres, faça o quê? Fortalece os teus irmãos. Quando é que Pedro converteu? E quando é que isso veio sobre ele, irmão? Quando é que o diabo veio para cirandá-lo? Quando? Quando o galo cantou. Quando ele o negou por 3 vezes. E o galo cantou. E ali ele se converteu, ali ele se arrependeu. E ele foi para o meio dos irmãos, diferente de Judas, que se isolou. E esse é o problema. Eu já ensinei, já ministrei isso aqui. Judas que traiu e Pedro que negou. Quem cometeu o maior erro? Quem cometeu o maior pecado? O que traiu ou o que negou? Os dois foram iguais, o mesmo preço, o mesmo nível. A diferença foi que Judas se isolou, mas Pedro correu por meio dos apóstolos, e um se fortaleceu no outro. E essa é a mensagem da graça. Mas quando a pessoa se isola, ela se suicida espiritualmente, porque ela não quer mais. Mas quando uma pessoa vem e reconhece, eu já contei a história de um irmão que pecou e falou para Deus: eu vou pecar, mas o Senhor vai me dar força. Cometeu o pecado, e havia sempre a mensagem que as pessoas sentam mais no fundo. Ele: não, eu vou sentar lá na frente e não vou afastar, e o Senhor vai me dar força. Eu sei que eu vou pagar um preço por causa disso. E foi. Então, irmãos, que a sua fé não se desfaleça diante da situação, diante da crise, diante da dificuldade. Que você se mantenha de pé. O filho está com problema? Tá? Que a sua fé não se desfaleça. Está com problema no casamento? Que a tua fé não se desfaleça. Surgiu uma enfermidade? Que a sua fé não se desfaleça. Coisas assombrosas, piores, que a sua fé não se desfaleça. O filho, a filha, não se desfaleça. Porque o diabo, ele arma ciladas. O diabo, a proposta dele é essa: é te cirandar, é te peneirar como trigo, é tirar você dele. E entenda essa verdade, irmão, porque você não foi tirado dele como Adão foi e Eva foi. Você nasceu no mundo dele, porque todos os que nascem fora de Cristo nascem nos padrões do mundo, mas eles precisam nascer de novo. Vocês estão me entendendo? Então, quando nascem em Cristo, eles vêm para Cristo. Mas então agora o diabo quer, porque Cristo morreu segundo Adão, o celestial, e aí você o recebeu, agora ele quer tirar você dele. Então ele parte para cima, e ele vai usar quem mais está perto de você. Eu lembro, eu comecei a andar com o Vira e Crer, com o Eber, e no nosso meio a gente orando no Espírito, e a mensagem das chaves, e nós começamos a desconstruir, o Espírito Santo a desconstruir muita coisa em nós da religião. Temos muita coisa? Temos, mas muitas coisas ainda vão por terra para o novo ser implantado. E aí começou a acontecer algumas coisas aqui no meio, do nosso meio. Alguns sabiam e outros não. E aí eu lembro que eu comecei a orar, e teve uma madrugada que eu tive uma visita inesperada de um ser espiritual, um demônio. E eu o vi com os meus olhos. Ele entrou no meu quarto
e disse que tinha uma ordenança para acabar comigo, mas ele não podia acabar comigo, porque a ele não fora dada a autorização, mas ele tinha recebido uma ordem para acabar comigo, mas a ele havia dado uma ordem, uma proibição: nele você não toca, nele você não vai pôr a mão. Então eu ouvi isso dele, isso não é fascinação, alucinação minha, eu ouvi o inimigo falando isso. E quando aquela presença maligna no quarto, nós deitados, na mesma casa que eu estou hoje, quando ele disse isso, ele, entendeu? Falando que tinha essa ordem, que a ordem ele era para acabar comigo, ele tinha que me matar, me destruir, mas ele não podia, porque a ele foi proibido de me tocar. E naquele momento eu me agigantei e falei: então, em nome de Jesus, eu tenho autoridade, você está repreendido, some daqui. E aquele ele sumiu do quarto e foi embora. E eu acordei de manhã diante das situações que estavam acontecendo, e eu sabia, eu sendo culpado de coisas que eu não devia, irmãos falando coisas que eu não tinha falado. Então assim, ele veio para provocar o caos, a bagunça aqui no meio. E aí o Heber liga de Goiânia. Eu havia acordado de manhã, eu estava sentado assim lá na varanda, pensativo, meu telefone toca, por volta de 9 da manhã, era o Heber. E aí, filhão, beleza? Beleza? Tudo bem aí? Tudo. Mesmo? Mesmo, 100%. E aí, como é que tá? Tranquilão. Aí ele virou para mim e falou assim: filho, eu tô te ligando, porque não está tudo bem não. Aí ele começou a contar: está acontecendo isso, isso, isso e isso aí. Eu falei: como é que o senhor sabe disso? Ele falou assim: porque há 3 dias o Espírito do Senhor me expressou você, e eu tenho intercedido por você aqui, orado por você. E aí ele começou a dizer: o diabo tentou te envergonhar na vida financeira. Foi ou não foi verdade? O diabo tentou te envergonhar ministerialmente, e agora no meio aí. Aí ele falou o que estava acontecendo. Parece que alguém tinha ligado para ele, batido um fio: ó, está acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, irmãos, eu ainda fiquei meio assim. Ele virou e falou assim: ó, e para completar, essa madrugada um demônio te visitou. E aí ele disse assim: olha, e foi um principado, porque Deus te entregou essa cidade, Deus pôs ela nas suas mãos com uma mensagem, e você precisa proclamá-la. Então ele não está satisfeito, e entenda, e ele não pode tocar. Aí ele foi proibido. Irmãos, tudo que aconteceu estava acontecendo. E aí ele disse: erga a cabeça, erga, lembra do que ele falou com você. Aí eu me recordei da profecia de Uberlândia, nós num culto louvando o Senhor, a irmã que se levanta, ela é batizada, uma nova convertida, foi batizada na hora no Espírito Santo, começou a profetizar, me deu uma palavra, deu uma acerca do meu filho Davi, que eu não me recordo mais, mas eu me recordo da minha, e falou da Alessandra, mas da minha eu me recordava. 7 dias depois estava nós enterrando o pastor Mauro, e ele dizendo: eu vou tirar alguém, eu vou recolher alguém de perto de você que você ama muito. E eu achava que era minha filha, mas isso foi no domingo. No outro domingo nós estávamos sepultando o pastor Mauro. Entenda, irmãos, que a sua fé não se desfaleça. Nós passamos por provações, mas a minha fé, não graças a mim, nunca se desfaleceu. Tivemos momentos intempéries, difíceis, mas a nossa fé nunca se desfaleceu, porque a fé agrada a Deus. Persevere, irmão, persevere, porque até Jesus está nesse negócio, mas você precisa passar por cima. Amém? Diga glória a Deus.